Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual Deus nos concede nessa noite, de podermos estar iniciando nessa noite o programa Momento Bíblico, ao vivo aqui pela TVS Sun News, para o Brasil e para o mundo, para abençoar a tua vida. Quero desejar uma boa noite em Cristo Jesus para todos os meus irmãos, a todos que estão chegando nessa noite, aos que já estão no chat aí no YouTube. Deus te abençoe grandemente, que Deus continue te dando força, graça, ânimo, sabedoria e entendimento por apoiar cada vez mais esse projeto, esse trabalho, essa obra essa que pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, irmãos, dá o joinha, abençoe cada vez mais, fortalece essa obra para que essa plataforma seja cada vez mais impactada pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe meus irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, ao qual eu faço parte com o nosso querido amado pastor Ronero Charlie, diaconisa Luci. Deus abençoe a todos, os obreiros, obradores, obradoras do Santo Ministério. Vamos falar do tema de hoje, tema abençoado, tema glorioso, tema polêmico em partes, que nos traz uma hermenêutica e uma exegese muito mais aprofundada, conhecedora daquilo que se refere ao bom combate. Muitas pessoas pensam que quando se falamos em bom combate, analisamos que é somente aquele versículo que Paulo disse, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Vamos entender se é só isso, ou vamos entender se tem muito mais além do que imaginamos ou pensamos. Vamos fazer uma pequena oração. Após essa oração, continuaremos com o programa dessa noite para a glória de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Abençoa os irmãos, abençoa todos que está chegando no YouTube e nas plataformas digitais desse stream, desse programa. Abençoe grandemente, que o Senhor alcance as vidas, as almas, para a glória do teu santo nome. Amém. Meus amados e queridos, quando nós falamos de bom combate, nós falamos de luta, falamos também de vitórias, de guerras, falamos de situações adversas, situações contrárias, situações que nos faz refletirmos e entendermos. Haja vista que quando nós estamos diante desse tema, nós possamos até nos envolver no tema passado, que foi o discernimento espiritual. Quando nós temos discernimento espiritual envolvido na luta e na batalha cristocêntrica, na batalha do Senhor, aí nós entendemos que Deus tem nos dado vitória e força para prosseguirmos avante. Irmãos amados, queridos, sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, estamos propícios a estar diante de guerras espirituais. Estamos propícios a estar de guerras diante da nossa presença. Pode ser no ministério, pode ser familiar, pode ser no trabalho, pode ser em vários pontos, maneiras da nossa vida. Uma coisa é certa, Deus nunca nos desampara. Deus sempre está pronto para nos fortalecer, para nos guardar, nos revestir da tua glória, do teu poder, da armadura de Deus, para que prosseguimos avante e cheio do Espírito Santo e principalmente com o nosso nome garantido lá no livro da vida e ganhando espaço lá no reino de glória, no reino de poder de Deus da cidade santa. Isso é importante. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes e potestades malignas que estão alocadas nas regiões celestiais, para que possamos perder a comunhão com Deus, perder a fé com o Senhor. Quando nós observamos um versículo bíblico, cartas de Paulo, em 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, nós entendemos que quando Paulo ensina ao Timóteo, olha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tende já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Obra de Deus é isso. Ou seja, a chamada do Senhor em nossas vidas está propício a essa guerra. Milita, ser soldado de Cristo, ser soldado do batalhão de Cristo, está envolvido no batalhão do Senhor. Para quê? Para que quando eu estou envolvido no batalhão do Senhor,
Exercício de fé eu preciso, exercício de fé eu necessito, exercício de fé para eu tomar posse da vida eterna. E quando eu tomo posse da vida eterna, o testemunho, a carta aberta que está em nós, o testemunho que foi colocado em nossa vida, a qual confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei da Glória, ele serve diante de muitas testemunhas, quer dentro da igreja ou fora da igreja de Cristo. As pessoas começam a conhecer você agora como um soldado de Cristo, abençoado, pronto para guerrear em favor do Evangelho, em favor do reino e da obra de Deus. Isso é luta constante, a qual as hostes espirituais malignas lutam e guerreiam para que nós não conseguimos vencer essa guerra e vencer essa luta. Mas quando nós acreditamos que quando estamos na presença de Deus, estamos combatendo um bom combate, por mais que talvez nós chegamos a avaliar isso, mas essa avaliação não pertence, não cabe a nós, pertence ao nosso Deus, porque é Ele que nos sonda, nos conhece, sabe de todas as coisas e sabe se realmente nós, todos somos realmente soldados de Cristo, soldados que está defendendo o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo disse, que fui posto para defender o Evangelho. O apóstolo, quando disse isso, ele estava convicto da sua chamada, da expressão genuína e poderosa do Evangelho do Senhor. Ele continua dizendo para o nosso irmão Timóteo, que aqui já era um evangelista. 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 11, olha só. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, palavra, verdade, justiça, a piedade da fé, do amor, da paciência e a mansidão. Então, Paulo, ele esclarecendo isso, olha aqui, ele estava dizendo: Timóteo, você é jovem, está se formando num grande obreiro de Deus, um grande obreiro de Cristo, haverá enfrentamento sobre ti, haverá heresias que vai confrontar o teu ensinamento, haverá ensinos, vãs sutilezas malignas, vãs sutilezas e profecias malignas que irão contra tudo aquilo que você aprendeu na casa do Senhor, das pessoas mais idôneas que foram, que você se inspirou, que você utilizou como uma referência, como modo de vida, espiritualmente dizendo. Então, quando Paulo disse isso, homem de Deus, foge da aparência do mal, foge das coisas que não crescem a tua espiritualidade, não cresce a tua vida na presença do Senhor. Foge, porque isso vai te derrubar, vai acabar contigo, vai te enfraquecer você na igreja. Lembra-se do que eu disse? O diabo não está preocupado em tirar as pessoas da igreja. O diabo está agindo para que as pessoas estejam na casa de Deus, mas pessoas fracas, anêmicas espirituais, desmotivadas, pessoas sem interesse nenhum de colaborar, de comunhão, de realizar obras abençoadoras de gratidão a Deus. Tanto faz e tanto fez, pessoas estão assim, irmãos. Muitas pessoas estão nesse ritmo, por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele disse: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Quando ele fala essas coisas, não se referindo somente à igreja de Coríntio, mas se referindo também à igreja de Cristo nos dias atuais. Perigo é quando nós estamos na presença de Deus, mas raquítico, anêmico, fraco, desmotivado, desorientado, não tem visão de Deus, não tem discernimento, não tem conhecimento, não pratica a justiça, não segue a justiça. Quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a palavra do Pai. A palavra é o próprio Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é o João 1, é o verbo vivo de Deus. A palavra é aquela que instrui. Então Jesus é o nosso instrutor, Jesus é o nosso Senhor, professor por excelência, né? Para que possamos estar nessa justiça com piedade, fé e amor, paciência. Devemos ter paciência na obra de Deus, como é difícil.
paciência com as coisas do Senhor na execução. E isso faz com que sejamos uma vida de provação. E quando temos uma vida de provação, aí eu preciso ter mansidão. E quando eu tenho essa mansidão, eu vou caracterizando, vou formando aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Olha, foge dessa aparência do mal. O que não serve para você, das coisas que não servem para o seu crescimento, sai dela, pula fora. Use com discernimento, ore. Nem tudo você recebe para você. Ore, analisa. Peça confirmação ao Senhor para você combater um bom combate com excelência, com fé genuína que agrada a Deus e com sabedoria do alto, porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai e pensai nas coisas que são de cima. Então o próprio salmista disse também: porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra aqui de salvação, de instrução, palavra que nos faz revestimento espiritual. Ele fala: guardei também a tua palavra. Quando ele guardou, ele saiu da aparência do mal. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti e nem contra a igreja, contra os irmãos. Não adianta só pensar: eu não posso pecar contra Deus e eu posso pecar contra os irmãos. Irmão, é comunhão. Se eu pecar contra os irmãos, eu estou pecando contra o próprio Deus, porque somos um só corpo, um só Senhor, uma só cabeça, que é Cristo. Então, se eu peco contra os meus irmãos, no meu modo de ser, no meu modo de falar, no meu modo de agir, de tratar, se eu peco nessa parte, eu estou pecando contra o próprio Senhor, porque é o corpo, é onde Ele está presente, meus irmãos. E quando eu estou nessa sintonia, eu pulo para 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos ajuda a entender. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Vamos lá. Pega esse versículo aí e vamos fazer uma exegese curta, rápida e bem eficaz. Primeiro, Deus nos deu o teu espírito. Esse espírito que está aqui não é o espírito de Deus ainda. É o espírito humano, que está com o E pequeno. Tudo que é E pequeno de espírito é o espírito humano, o espírito do homem, da mulher. Então ele fala: Deus, o Senhor não nos deu um espírito de temor do meu espírito humano, mas pelo espírito de Deus, que é o próprio Espírito de Deus que nos fortalece para eu tenha ter o quê? Temor a Deus. O que é temor a Deus? Aprendemos isso várias vezes nas igrejas, nas escolas dominicais. Temor a Deus é a reverência a Deus. Temor a Deus é estar reverenciando com sabedoria ao próprio Deus. É colocando o Senhor como supremo, colocando o Senhor como o soberano. Então, quando eu coloco Deus soberano, ajo e trato Ele de uma forma soberanamente, de uma forma como um Senhor supremo, o espírito do temor, vindo pelo Espírito Santo, está em nossa vida. E de fortaleza, olha só, o Senhor trabalha na nossa vida, nosso espírito, nos deu um espírito de fortaleza, ser fortalecido, e de amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo, e de moderação. Crente exagerado é crente cheio de falha, comete erro, comete situações adversas e depois não consegue consertar. Crente extremista não vai chegar a lugar nenhum, irmãos, porque sempre vai achar que ele está certo e está errado os outros. Crente que demoniza tudo é errado, tudo é Deus do inferno, Deus desse século, demoniza, né? Tudo é espírito maligno. O bom combate, quando nós estamos no bom combate, nós somos fortalecidos para o nosso conceito, nossa mente e nosso coração, e a nossa leitura diária a Deus, nossa leitura diária a sua palavra, somos fortalecidos para que o inimigo não nos tire da presença dele. E isso vem as adversidades, vem as situações complexas. Mesma coisa quando Paulo ensina a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3. Observe só esse versículo. Sofre, pois, comigo, olha, juntamento, condições únicas, condições, igualdade, as aflições do bom soldado de Jesus Cristo. Então, observe, meus irmãos, sofre
Ele fala, irmãos, Timóteo, esteja comigo, sofrendo o evangelho. O evangelho é isso, irmão. Não é só mar de rosa. O evangelho é luta, mas tem as vitórias. O evangelho é de situações de aflições. Lembra que Jesus disse, eu venci o mundo, mas tem de bom ânimo e vós vencereis também. Então, Jesus, quando ele fala disso, colocando na mesma sintonia nesse versículo aqui de 2:3 de Timóteo, ele fala, as aflições, elas estão diariamente na nossa vida, para nos embates da vida, nos embates do dia a dia, para que eu não veja a glória, a magnitude de Deus. Lembra-se que Deus está sempre pronto para nos abençoar, e Ele nos prova o nosso coração, nos prova a nossa vida. Em que sentido? Porque até um propósito, quando ele fala lá em Malaquias 3:10, né? Se eu não vos abrir a janela do céu, né? As portas do céu, para abençoar a tua vida, isso é propósito, isso é crença, isso é determinação, isso é convicção, isso é estar debaixo da palavra do Senhor e fazendo uma reciprocidade com Deus. Deus, eu faço a tua obra não pensando no que eu quero troca, mas eu sei que o Senhor vai me abençoar. Então você não está pensando na troca, no que virá depois, você está pensando na reciprocidade de fazer algo grande e glorioso para a glória de Deus. Obra de Deus é exigente, obra de Deus precisa ter zelo, obra de Deus precisa ter amor, obra de Deus precisa ter determinação, disponibilidade para fazer a obra do Senhor, sofrendo com eles as aflições. Como que? Timóteo, recebendo de Paulo, bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, bom soldado de Jesus Cristo, é aí que está o segredo da vitória, ser visto pelo Deus, ser visto pelo Senhor como bom soldado. Eu preciso ser visto por Deus como bom soldado. Irmãos, não é só se alistar, não é só se militar, eu preciso ser um bom soldado, eu preciso ser expressivo na minha coerência de ser na presença de Deus. Deus precisa me ver como uma coerência ativa, uma coerência viva, uma coerência eficaz na sua presença. Então eu preciso buscar Deus, me dá forças para orar, força para buscar a tua palavra, para buscar a tua face, me dá força porque eu quero ser um soldado considerado como excelência. Irmãos queridos, é isso que é a obra é isso. As pessoas querem de Deus, mas não querem buscar. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem buscar. As pessoas querem ir para a campanha, mas não querem fazer propósito, não querem buscar ao Pai, não querem buscar na oração, não querem buscar nos ensinamentos. Então como que eu haverá de ter essa bênção de Deus sobre a minha vida? É a reciprocidade. Se eu não fazer a reciprocidade com Deus, jamais isso vai acontecer na minha vida. Lembre-se uma coisa, eu aprendi uma coisa de uns tempos para cá com Deus: somos abençoados em pequenos e grandes detalhes. Quando somos abençoados em pequenos e grandes detalhes, Deus, Ele tem sempre uma bênção específica para o teu povo, para o seu povo, para a sua igreja, bênção específica. O que você fez hoje pequeno na casa de Deus, Deus vai lá e te abençoa naquele ato específico. Você pregou? Deus vai te abençoar naquele ato, posteriormente também, naquele ato. Eu cantei, eu louvei, eu fiz a campanha, eu participei. Deus vai te abençoar naquele ato. Eu fiz o zelo na casa do Senhor, a manutenção na casa do Senhor, eu participei. Deus vai te abençoar por esses atos. E são bênçãos que você não entende na hora, talvez nem pediu, mas Deus tem coisas grandes para o seu povo. Deus tem coisas melhores e poderosas para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a descrever. Da mesma forma, vamos ver o versículo? 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus nos ajuda a entender que e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí, meus irmãos, que coisa tremenda. Você está na presença de Deus, está sujeito às perseguições. Perseguição pode ser familiar, pode ser no trabalho, pode ser até na igreja, pode ser em todos os lugares, você pode estar sujeito à perseguição.
perseguição moral, perseguição espiritual, perseguição acadêmica, perseguição em todas as áreas da sua vida, da minha vida. Então, o que ele disse? Você está sujeito a padecer perseguições. Então esteja entendendo isso, para que você, quando olhares essas coisas, o chamado de Deus sobre a tua vida, a excelência da palavra de Deus sobre a tua vida, entenda que haverá perseguições. Para quê? Para você ser provado para ser aprovado na presença do Senhor. E isso é importante, meus amados. Igreja amada, vamos despertar do sono, despertar da sonolência. Abrimos nossos olhos cada vez mais para as coisas de Deus. Busque o Pai enquanto se pode achar. Busque o Pai enquanto a porta da graça está aí. Busque o Pai enquanto Ele está promovendo ações, situações para você ser abençoado por essa busca. Busque o Pai na palavra, busque o Pai no discernimento, busque o Pai em espírito e em verdade, como adorador, como alguém que veio adorar ao Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, olha só o que está escrito: e que guardes a este mandamento sem mácula e sem repreensão, até a aparição de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Olha só, então, ele fala agora, olha só, ele falou sobre foge da aparência do mal, foge das heresias, foge dos ensinamentos estranhos, dos ensinamentos que é só emoção, só barulho, só gritaria, e não tem nada de Deus, não tem poder, não tem nada, só aparência, só para iludir, só para enganar a fé dos outros, para chamar para o átrio, e muitas vezes Deus não está nesse negócio. Por isso que tem que ter discernimento para entender o que Deus está falando e o que não é. Então ele disse para Timóteo, Paulo, o apóstolo, dizendo: guarde o mandamento, que? Guarde a palavra, guarde os ensinamentos da palavra, guarde, para quê? Não tenha mácula, não seja um evangelho na tua vida corrompido, não seja um evangelho na tua vida pigmentado das coisas que não agradam a Deus, as vestes das coisas que não agradam a Deus, sem mácula e repreensão, até a vinda, a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está vindo, Jesus está voltando para levar uma igreja lavada onde? Lavada na sua palavra, lavada no seu espírito, lavada no seu poder, remida onde? Remida no sangue do Cordeiro, e de boas obras atuantes no seu dia a dia, obras de misericórdia, obras de amor, de perdão, de acolhimento, de poder e de vitória. Isso é obras, e o Espírito de Deus vai enchendo essa igreja, vai dando força, vai dando graça, vai dando tantas coisas. É tempo de revestimentos espirituais, é tempo de ajuntarmos com força e vigor do Senhor na nossa vida, é tempo de guardarmos a palavra do Senhor na nossa vida, para que se expresse essa guarda dessa palavra no nosso dia a dia, combatendo o bom combate destruidor que o inimigo vem para acabar com a tua fé, minha fé, acabar com a igreja a qual você congrega. Ele quer destruir, ele quer fazer isso nada, mas todo aquele que está guardado no mandamento, na lei, na graça do Senhor Jesus, repreensível, está sem mácula, esses estão revestidos e fortalecidos na presença da glória, da majestade, da magnitude, do louvor, da adoração ao nosso Deus eterno, porque a Bíblia diz: Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Observe, quando disse João capítulo 4 essas palavras, ele fala: o Pai está percorrendo toda a face da terra, está procurando você, que Ele quer que você e eu sejamos adoradores a Ele, e com espírito
Espírito dele, verdadeiro, cheio da verdade, que é a justiça, que é a verdade da palavra, que é o Evangelho, que é a justiça do Pai, a justiça do Senhor sobre a nossa vida. E quando temos essa justiça, praticando essa justiça, o povo é fortalecido. O diabo não pode contra a tua vida se você estiver fortalecido. As portas do inferno não pode destruir essa igreja, a tua vida, porque você está revestido no poder da graça e da glória do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que Deus quer fazer com o seu povo. Estamos assim como o apóstolo João disse nas suas epístolas: filhinhos, já é a última hora. Estais atento, porque vai tocar a última trombeta, e ela vai soar, e vai chamar todos aqueles que venceu, e todo aquele que se esforçou, por amor ao Evangelho, por essa palavra, aonde ele rasgará o céu, e o Espírito de Deus, ele vai nos arrebatar, nos tirar desse corpo, dessa matéria humana, e nos levará ao anjo, nos colocará uma nova veste, e nos apresentará o anjo pelo Espírito Santo, diante do encontro do noivo. Oh glória, diante do encontro do noivo, lavado e remido essa noiva, e aonde Jesus colocará essa noiva no maior banquete da história espiritual. Ele servirá a igreja como alimento dos fortes, alimento dos anjos, e após esse banquete celestial, esse banquete glorioso, ele levará a igreja e apresentará a igreja perante o Pai Supremo, perante aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, e ele vai dizer: olha Pai, eis aí a igreja amada, oh aleluia, eis aí a igreja amada, que venceste as obras do inimigo, vencestes as lutas, foi fortalecida pelo poder da sua palavra, ó Pai, para que possamos estar aqui juntos, unidos, reunidos, porque eles foram fiéis no pouco, e no muito os colocará. Então olha só, Pai, a igreja, são inúmeros, como João disse em Apocalipse 21, depois ele descreve: eu vejo um povo inumerado, um povo que eu não consigo contar, e é esse povo que vai herdar a cidade santa. Não é a religião, não é a simbologia humana, não é dizer que tem vários caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho, que é o Cristo, o Redentor, aquele que venceu a morte na cruz, porque além de ele dizer que é o caminho, a verdade e a vida, ele ainda disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é a entrada, Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus é a edificação, Jesus é a construção da nossa vida espiritual, da nossa fé espiritual. Jesus é a nossa razão, Jesus é o nosso Redentor, nosso remidor, Jesus é o nosso intercessor, porque além do Espírito Santo, que disse Romanos 8, que ele está, o Espírito Santo está intercedendo por nós, por gemidos inexprimíveis, Jesus também está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nossa vida. Oh glória, intercedendo por você, pela tua vida, tua história, tua família, tua casa. E creia nessa noite e receba entendendo uma coisa: só partimos do recebimento de Deus quando somos tocados pela palavra, somos tocados pelo Evangelho que salva. Não é esse Evangelho que estão maquiando nos dias de hoje, não é esse Evangelho que não está preparando pessoas para o bom combate, não é esse Evangelho que está preparando pessoas para não entender as provações. Quando vem as provações, o primeiro vento da adversidade, essa pessoa não consegue, não aguenta. Sabe por quê?
Porque muitas das vezes está em um local onde não se instrui a palavra, não se instrui o evangelho de poder e de construção, não instrui o evangelho para essa vida, o evangelho de rendição, de santidade, de santificação na presença do Senhor. Não instrui essa pessoa que evangelho precisa ter oração, precisa ter comunicação com Deus, senão como que eu serei fortalecido? Como que eu serei revestido e abençoado se eu não tiver com essas palavras atuantes sobre a nossa vida? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe aos irmãos que estão aqui no chat. Compartilhe. Deus abençoe nossa irmã Luciana, nossa irmã Carla Castro, todos que estão aqui nessa live aqui, nessa programação. Compartilhe, se inscreva nos canais da Sun News e no meu canal Fábio Vladimir. Meus queridos e amados irmãos, quando nós observamos a palavra de Jesus, vamos ver em João no capítulo 8, versículo 31, Jesus ele disse: pois vós sois judeus que criam nele, se vós permanecerdes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só que afirmação. Olha só que afirmação que Cristo faz com o seu povo, com a sua igreja. Hoje, até a época da graça, ele disse: olha, se vocês sois judeus, mas vamos tirar isso aí, eles criam nele. Se nós cremos nele, se nós acreditamos nele, eu preciso crer e permanecer. Crer, acreditar, confiar, crederes. Crer, confiar, acreditar. Então, primeiro ponto, creio. Segundo ponto, permanecer nessa crença. Se eu permaneço nessa crença, eu estou tendo uma vida de crença fortalecida. Crer aonde? Jesus completa dizendo: nas minhas palavras. Porque se eu estou crendo nas palavras dele, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, meus queridos, coisa boa é somente entender: Deus, permita-me para que eu possa ser o seu discípulo, permita-me, ó Deus, para que eu possa ser visto aí no alto céu como discípulo. Eu não preciso ser constituído como vaso, eu não preciso ser constituído como tocha, canela de fogo, isso e aquilo outro. Eu preciso ser constituído como o quê? Discípulo. Porque quando eu sou discípulo, aí também Deus, olha, ali é um vaso. Não é um vaso pela minha prepotência e pelas afirmações humanas, mas é pela afirmação, pela revelação de Deus. Coisa boa, irmãos, quando Deus olha para o teu povo, o teu servo, a tua serva, e chamar de servo, chamar de amigo, chamar de irmão. Que coisa boa, que coisa fortalecida, que coisa gratificante de se ouvir essa palavra do Pai, ouvir essa palavra do Filho, sentir essa palavra pelo Espírito. Que coisa boa e que coisa tremenda. Isso é muita espiritualidade na nossa vida, para combater as coisas ruins, de falar: Senhor, a luta é grande e é travada, mas eu te louvo, porque o Senhor me chama de discípulo, que o Senhor me chama de servo, que o Senhor me chama de vaso. Não vem do homem, não vem de alegorismo, não vem de maquiagem humana, mas vem do Senhor, vem do seu propósito e vem da sua glória. Que coisa gloriosa. Lucas capítulo 9, versículo 23, olha só o que está dizendo aí: e dizia a todos, olha assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Observe, meus irmãos, quando Jesus ele vai falando, ele ainda continua dizendo: a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Para ela estar atuante em você, precisa ter a revelação do Espírito. E se ela tem a revelação do Espírito sobre você, há o que? Permanência, a crença. E se há crença e permanência, eu não vou negar Cristo, porque eu estou permanente a Ele. Confirmando esse versículo, baseado no outro versículo. Então, quando eu estou crendo, quando eu sou uma pessoa que me derramei aos pés do Senhor, eu não tenho como negar Cristo. Aí eu estou na presença do Rei da Glória, eu estou firme na sua presença. Então, bom combate, quando Paulo disse para Timóteo, é isso: esteja fortalecido, meu filho. Haverá enfrentamento contra você, das pessoas que você menos imagina ou pensa, mas serão às vezes usadas para destruir a tua crença espiritual.
tua crença na presença de Deus. Aí ele continua dizendo, Jesus, toma a tua cruz e siga-me. Lembra que ele disse para o jovem rico, venda suas partes, suas riquezas, pega, vem e me segue, é a mesma coisa, segue a mim, toma a tua cruz e siga-me. E seguindo a Cristo, se tornará o quê? Discípulo, seguidores de Cristo, seguidores da palavra, seguidores do Evangelho do Senhor, da graça que é derramada sobre a nossa vida, para sermos cada vez mais agraciada, quem? As irmãs, para o santo ministério. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. E Romanos, no capítulo 6, versículo 11, olha só, Paulo continua dizendo agora para os irmãos de Roma, lá em Roma, dizendo, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, irmãos, assim ele continua transcrevendo, levando a palavra da mensagem da salvação para os irmãos de Roma. Irmãos, considerai-vos o quê? Que vocês agora são mortos para o pecado. Vocês não vão pecar mais porque precisam entender que vocês são mortos para o pecado. Vocês já morreram. Despide-se da velha criatura, do velho homem. Deus pegou todas essas coisas do velho homem, as coisas que a gente fazia lá atrás, e jogou. Quando eu estou em Cristo, aceitei a Jesus e jogou no mar do esquecimento. Já era, já foi, mas nós temos o poder de quê? Desenterrar essas coisas e trazer para a nossa vida como maldição, como coisas erradas, como coisas que não edificam, como coisas que não agradam a Deus. Estamos vivendo a velha criatura, e a velha criatura é pecaminosa, irmãos. A velha criatura, ela vive no pecado e não vive para Jesus. Ela vive para o pecado e não vive para o reino. Coisa boa é respirar o reino, respirar a obra de Deus sobre a nossa vida. Aí você continua comigo em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7. Olha só, agora o apóstolo Pedro, em suas cartas, ele disse, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, sede sóbrios, vigiai e em oração. Olha isso, irmão. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Está próximo o fim de todas as coisas. O grande dia do Senhor está chegando. Guarda isso hoje, anota, o grande dia. Leve esse vídeo para as pessoas não evangélicas. O grande dia do julgamento e da presença de Cristo está chegando. Tomai cuidado para que sejamos o quê? Como Pedro ensina aqui. O quê? Sóbrios na presença, vigilante na presença, em oração. Irmãos queridos, 3 itens importantes: sóbrio, vigilância e oração. Para quê? Para que quando chegar o grande dia do Senhor, Ele vai separar na beira da eira aqueles que serviram e aqueles que não serviram. Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, quando a Bíblia ensina, ela fala uma coisa interessante. Só que ela fala assim: e Deus vai separar aquele que serve e daquele que não serve a Ele. Ele está realizando o prefácio, as obras, para separar as ovelhas dos bodes, para separar o trigo e do joio, para separar as virgens prudentes, aquelas que tinham as lâmpadas, azeite sobre si, e aquelas que não tinham, para separar a igreja, aquela igreja lavada, fiel, remida, e para separar a igreja que não é fiel, interesseira, só por coisas passageiras e coisas financeiras. Essa igreja será separada, tirada, porque Deus, Ele fará justiça. Deus cumprirá a justiça no teu reino por todo aquele que sofreu e padeceu por amor ao seu nome. Você acha que Deus será injusto e Ele vai abençoar e salvar aquele que não quer nada com Ele e ser injusto com aquele que está se esforçando? Deus é injusto? Não, Deus é justo. Deus fará justiça por aqueles que estavam fortalecidos, avante na sua presença, querendo mais de Cristo, se esforçando na presença de Deus, e aquele que não quer nada, aquele que diz que tem Deus no coração, Deus fará justiça, prestará conta com o Senhor, prestará conta com o Senhor.
todos aqueles que levaram o evangelho de engano, de maledicência, levaram o evangelho de mentira, levaram o evangelho de qualquer coisa. Esses Deus fará o julgamento. Cuidado, ainda dá tempo de voltar às coisas supremas de Deus. Ainda dá tempo de pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida e me faz um novo vaso, uma nova criatura, um novo ser. Trabalha em meu ser, na minha alma, me fortalece, porque eu quero ir para o reino, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória. Então, quando nós acreditamos e pedimos ao Pai isso, Deus promove situações para que sejamos fortalecidos e revestidos do seu poder. Meus queridos e amados irmãos, da mesma coisa, quando temos revestimento do seu poder, vamos para Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus nos ajuda a entender. Quando Gálatas, o apóstolo Paulo, escreve aos Gálatas, lá em Galáxias, dizendo, a igreja de Galáxias dizendo: se vivemos no Espírito, olha aí, Espírito de quê? De Deus, porque é letra E maiúsculo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, olha só, é aquilo que eu disse. Voltamos aqui uma questão chamada reciprocidade espiritual. Se nós andamos no Espírito do Pai, automaticamente estamos tendo vida pelo Pai, vida pelo Espírito, vida pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá para nos instruir, nos capacitar, nos ajudar, o ajudador, o consolador, o fortalecedor, o orientador, o instrutor. Tudo é o Espírito Santo, para isso na igreja. Então, quando nós vivemos essa demanda e essa verdade, nós automaticamente estamos exercendo a nossa caminhada cristã na presença de Deus. Deus se agrada disso, irmãos. Deus se agrada quando nós estamos andando pelo Espírito. Deus ama essas coisas e você é abençoado. Você não precisa fazer tanta coisa, tanto marabolismo para ser abençoado. É só seguir a palavra. É só tentar pedir: Deus, me dá graça para viver essa palavra. O bom combate é isso, vivência na palavra, estar vivo na presença do Senhor. Para quê? Para que você, estando vivo no Senhor, você se torne uma pessoa espiritual, uma pessoa revestida e fortalecida. Por que eu falo sempre em revestimento? Porque é o que estamos precisando de revestimento na presença do Rei da Glória. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 4. Quando Timóteo ele vai sendo instruído por Paulo, ele disse: olha, tem tantos crentes aí, tantos mestres e doutores, mas eles desviaram os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Ou seja, Timóteo, observe, olha, esses homens, os doutores e ensinadores desse momento, eles desviaram a sua vida, o seu coração e a sua mente da verdade. Que é a verdade? A palavra, já sabemos, é a justiça. Eles rejeitam o evangelho da salvação, pregam o evangelho de qualquer jeito para encantar o povo, para atribuir volume. Cuidado, Jesus não está ligando para volume. Se fosse assim, então todas as pessoas que estavam no pé da cruz, estavam apenas os discípulos, alguns discípulos e as Marias que estavam ali no pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Se fosse assim, então, Jesus ligando para a multidão, no milagre dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que foram multidão que foi alimentada. Quando Jesus, no mar da Galileia, voltando para a beira do mar, a multidão já estava ali esperando ele. Então Jesus, ele ama a todo aquele que o busca a ele em espírito e em verdade. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não tem essa. Jesus tem compromisso com quem está com ele, porque ele disse em João 12: eis, eu sou um servo. Ele olha para a igreja, ele olha para o cristão e fala: eis ali um servo. Eis ali um servo, está ali um servo, e onde estiver o servo, está o seu Senhor, e aonde estiver o seu Senhor, está ali o Pai. Por isso que Jesus, ele disse lá em João 12, ele fala sobre isso, aonde você estiver, se você está em Cristo, aonde você estiver, o Filho está em vós.
E onde estiver o Filho, está o Pai. E se onde estiver o Pai, está também o Espírito. Olha só que coisa tremenda, meus queridos. A comunhão plena da Trindade sobre nossa vida. Ainda que nós não somos merecedores, nem dignos, mas Ele olha por nós com um olhar de misericórdia, de bondade. Onde está meu servo ali? Olha, eu também estou com ele. Onde estiver, o Pai também está comigo. Olha, servo, que proteção, que bênção, que glória, que virtude, que magnitude da parte de Deus. Mas quando eu desvio o meu coração, meus ouvidos, não quero mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas hoje não querem mais, poucos não querem ouvir mais a palavra de Deus. Poucos não querem mais ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Poucos observam um trabalho de ensinamento e é o último que é valorizado na casa do Senhor. As inversões dos valores. Se faz hoje uma campanha para atribuir isso e aquilo, vem muita gente. Mas quando se fala, vamos para o culto de ensino, vem um gato pingado. Se faz hoje uma campanha, um culto disso e daquilo de outro, que vai vir isso e aquilo outro, vem muita gente. Mas quando se fala, irmãos, amanhã haverá o ensino da palavra, vem um gato pingado. Então, olha só aonde estão os valores. Qual é o valor que eu tenho depositado na presença do Senhor? Qual é o valor que eu tenho utilizado para a benfeitoria da obra de Deus? Que tipo de construção eu estou realizando em favor da obra de Deus para com a minha vida? Então, todas essas perguntas que você devemos responder para nós mesmos e para Deus, uma reflexão, nós fazendo uma reflexão, porque quando aqui que nós acabamos de ler, 2 Timóteo 4:4 que nós já lemos, estão desviando os seus ouvidos e voltando às fábulas, encantamentos, sabe? Estão encantando as pessoas pelo evangelho de poder, encantando as pessoas com profecias, encantando pessoas com revelações que nem vindo de Deus, encantando pessoas com línguas estranhas, encantando pessoas com ensinamentos que levam a um caminho que não leva ao céu. Então, irmãos, abra os seus olhos espirituais, abre um despertamento sobre a tua vida, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto a porta do Senhor está aberta, porque Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz, Paulo instruindo a Timóteo, ninguém que se milita ou embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meus queridos, se eu me alistei, se você se alistou, você é soldado da presença de Deus, se milita na presença do batalhão de Cristo, e aí você não tem como se embaraçar nos negócios dessa vida. Por que você não se embaraça nos negócios dessa vida? Sabe por que você não se embaraça nos negócios dessa vida? Porque você tem visão de Deus, porque você tem orientação do Espírito, porque você tem a palavra ao seu alcance, porque você tem a palavra para te ensinar, te instruir, para você estar guardado debaixo dessa palavra. Escudo é a palavra para a nossa vida. Preciso meditar nessa palavra, aprender com o Senhor nessa palavra, porque a Bíblia é a suma importância. No uso dos cultos tem que ter Bíblia, tem que ter adoração, tem que ter louvor, combatendo o combate dentro do culto. Como isso pode acontecer? O inimigo promovendo situações, razões, para que você seja uma pessoa distraída na presença do Senhor, e seja distraída com o que está se falando no altar do Pai, o que está sendo profetizado de Deus para a igreja, o que está sendo entoado os louvores para a igreja. O inimigo promovendo distração, o inimigo promovendo embaraço no culto do Senhor, para que não vejam que a glória, a presença, a magnitude do Rei da Glória sobre a nossa vida. 2 Pedro no capítulo 1, versículo 10, observe, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis na presença do Rei, irmãos.
Observe, meus amados e queridos, meus irmãos, olha que ensinamento, que instrução poderosa e gloriosa. Firmes na vocação, até a gente canta na presença de Deus, firme, firme na promessa de Jesus. Ó, firme, não posso cantar isso da boca para fora, não posso só dizer por dizer, não posso dizer isso como um preenchimento apenas. É firme na presença do Senhor, para que a vocação, para que aquilo, o alistamento do batalhão de Cristo seja fortalecido na presença do Senhor. Pedro está dando a palavra, a santa vocação, instrução, para que vencermos e não tropeçarmos na presença de Deus. Por isso que você volta no Velho Testamento, quando Salmo, Davi disse, lâmpada para meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 139. O que é isso? Luz para eu olhar lá na frente, para olhar o que Deus tem comigo lá na frente, sabe? Olhar para o futuro de Deus sobre a minha vida, não tropeçar. Luz para quê? Para que eu não tropece nos buracos, para que eu não tropece nas pedras, para que eu não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhar para o alto, o sublime trono do Senhor. E para nós, e fechando, Gálatas capítulo 1, versículo 1, olha só, estais firme. A mesma instrução que Paulo falou, é a mesma instrução que Pedro está dizendo. E voltamos agora a Paulo em Gálatas, no capítulo 5, 1. Estais, ó, em caixa alta, está aí na Bíblia, estais, no sentido pleno, completo, genuíno, pois firmes da liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha aí, irmãos, então, estais firme na liberdade. Deus quer nos libertar todo dia. Não preciso fazer campanha de libertação, irmãos. Eu preciso todo dia pedir: Deus, me liberta do velho homem, da velha criatura, do velho ser, das velhas ideologias, dos velhos pensamentos, das velhas atitudes, da velha forma de como eu agia. Me liberta dessas coisas, me liberta das palavras que não agradam, me liberta dos olhos que não agradam ao Pai, me liberta das mãos sanguinárias, me liberta do tropeço, da inveja, da glutonaria, me liberta, Senhor, daquilo que não convém a Ti, me liberta daquilo que me enfraquece, me liberta daquilo que não me faz crescer, me liberta daquilo que não me faz ser genuíno, visto por Ti, como filho, como discípulo, como servo, como amigo. Me liberta dessas coisas que refutam essa verdade, me liberta das coisas que não querem me levar ao trono do reino de glória, me liberta da inimizade no trabalho, na casa, na igreja, me liberta das coisas que muitas das vezes, a falta de perdão, sabe, a falta de agir com coerência, me liberta dessas coisas, ó Pai. Liberta a tua igreja, Senhor, liberta cada um que está nesse propósito e que muitas vezes está precisando ser liberto. Muitas das vezes faz a campanha, é uma glória, é um momento, mas às vezes muitos não se libertou, ainda continua na velha criatura. A Bíblia diz: e despir-se o homem da velha criatura, porque nós ressuscitamos de novo, novidade de vida Jesus Cristo tem para nós. Isaías 43 profetizou: eis que faço coisa nova, porque novidade de vida. E quando eu estou me alimentando nesse versículo, eu estou alimentando nesse Gálatas 5:1, aonde eu preciso estar liberto na presença do Senhor, eu saí do jugo da escravidão, ou seja, o escravismo espiritual, o escravismo que o inimigo lança contra o povo de Deus. Não haverá morada, não haverá espaço, não haverá no meu coração e na nossa vida e na nossa história o jugo da escravidão. Sabe por quê? Porque Jesus está nos guardando e repreendendo toda a seta, todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que a igreja precisa cultivar: histórias, vivência na presença do Senhor, sabedoria plena, como princípio de todas as coisas, vinda do Pai, colocando para o Pai, e aí Deus vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos que esteve conosco nessa programação do dia de hoje, nesse horário. Deus continue te dando força,
Deus continue te dando graça. Se inscreva aqui no canal TVS Seleção News. Não é inscrito ainda? Se inscreva, irmão. Abençoa. Abençoa também o meu canal Fábio Vladimir aí no YouTube. Se inscreva, abençoa, fortalece essa obra, irmãos. Deus abençoe a todos que esteve conosco. Vou ficando por aqui. Quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui também ao vivo para a glória do Senhor, com mais um programa Momento Bíblico, com mais um tema cristão cotidiano para abençoar a nossa vida. Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.